Fluminense vai até a Ilha do Governador nessa quinta-feira em busca de não passar o primeiro vexame de 2025 tão cedo. A verdade é que esse Portuguesa e Fluminense, que vale pouco no contexto do ano, acaba tendo uma importância moral e matemática muito grande para o Fluminense. O time principal joga, ou pelo menos parte dele, Mano Menezes de volta. E claro, você sabe que tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Portuguesa você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moralzinha pra gente. Claro, passe também aqui na parte de baixo onde está o compartilhe e compartilhe esse vídeo para todo mundo. Jogo entre Fluminense e Portuguesa, aquelas informações básicas. Jogo às 9h30 da noite da quinta-feira. 9h30, Sport TV e Premier transmitem a partida. Mas você sabe, a partir das 8 da noite a gente vai estar ao vivo, diretamente lá do Luso Brasileiro, com a nossa jornada KTO 1902, aqui no Raiz Tricolor mesmo, fazendo a transmissão. Todo o pré-jogo, a transmissão, o pós-jogo, você sabe, tudo sobre esse jogo você vai encontrar no Raiz Tricolor. Seja esse vídeo aqui, seja a transmissão da partida, a interatividade com a galera, tem tudo por aqui, beleza? Todo o clima do estádio, sempre no estádio, é assim o nosso jeito. Fluminense e Portuguesa já se enfrentaram 81 vezes, essa é o número 82. E são 64 vitórias do Fluminense, 10 empates e 7 derrotas. 83% de aproveitamento. Tem jogo desde 1935 entre Fluminense e Portuguesa, só 7 derrotas. Eu diria que deve ser o time mais freguês do Fluminense no ano, tá? Acho que todo ano eu devo falar isso, porque eu fico sempre impressionado com esses números. Bem bizarro. Mas, enfim, dito isso, né? Isso precisa se traduzir em números, né? Afinal de contas, deixa eu botar aí na tela, vocês vão perceber que eu tô até gravando esse pré-jogo um pouquinho mais cedo, que o jogo do Botafogo Volta Redonda ainda está rolando. Mas deixa eu botar essa tabela aí da Flash Score na tela. Olha isso aí só, cara. Olha só que loucura. O Maricá venceu de novo. 2-0 no Nova Iguaçu lá no João Saldanha, 2 gols de pênalti. É líder com 10 pontos. Invicto. Só o Fluminense empatou com o Maricá e precisou de um pênalti no último minuto. O Maricá ruma assim, a passos larguíssimos para se classificar. Falta enfrentar 2 grandes. Pode cair ainda, beleza e tal. Mas assim, acho difícil o Maricá ficar fora da classificação. E aí você já tem um grande de fora. O Volta Redonda nesse momento tá ganhando o Botafogo, mas eu não sei como o jogo terminou. Espero que termine um empatezinho, seria agradável pra gente. Mas enfim, Volta Redonda ganhando tá indo a 9. É outro time que já vai ter pegado 2 grandes, Fluminense e o Botafogo. O Maricá também já pegou Fluminense e Botafogo. Já teria 9 pontos. Só tem uma derrota. O Nova Iguaçu jogou nessa quarta-feira e perdeu pro Maricá. Ou seja, a única derrota do Nova Iguaçu que já enfrentou o Flamengo e o Vasco é pro Maricá, que é líder. E a Portuguesa é o nosso adversário, que tem 6 pontos. O Flamengo venceu um joguinho, meteu 5-0 no Bangu. O Bangu... 1 ponto. Aí você fala, Gabriel, mas aí ele tá a 1 ponto de escapar. Pô, vocês realmente acham que o Fluminense vai ser rebaixado no Carioca? Não vai. O Vasco também não, o Botafogo também não. Então, meu amigo, ele não tá a 1 ponto. Ele tá a 3 pontos do Sampaio Correia, do Boa Vista, do Madureira, que tem um jogo a menos que ele. Então, assim, e o que o Bangu jogou até agora, esse empate com o Vasco aqui, meu amigo. O Vasco, meu Deus do céu, hein? Que isso. O nível do Carioca tá um nível legal dos pequenos, menos o Bangu. E não dos grandes. Mas, assim, o cálculo matemático para se fazer nesse jogo é só o seguinte. Na média, no geral, os times precisam de cerca de 20 a 21 pontos ali. 20 não garante, mas 21 garante demais, enfim. Então, vamos botar aqui no ruim, ele melhor dizendo, né? 20 pontos. O Fluminense ainda tem 8 jogos para jogar. Se não ganhar da Portuguesa hoje, e pode até empatar, vão faltar 7 jogos, e o Fluminense vai precisar vencer 6. E sendo que tem 3 clássicos nessa conta. Ou seja, o Fluminense vai precisar vencer 6
pra poder fazer os 21, faria os 21 pontos, né? Ou vencer 5 e empatar 2, não perderia mais nenhum jogo no Carioca. O Fluminense não pode tropeçar hoje pra Portuguesa, gente. Entende por que eu falei que esse jogo ele acaba tendo uma importância matemática muito grande? Porque o Botafogo já tá ficando aqui, ó. 3 pontos. O Botafogo já vai ter que ganhar 6 também. Aí o cálculo começa a não bater, porque se o Vasco tropeçar amanhã, lá em Manaus, né, o jogo contra o Madureira, se o Vasco empata, tropeça lá por lá também, aí você tem Botafogo, Vasco e Fluminense precisando ganhar 6 de 7. Faz as contas aí, pô. Como é que vai ficar? Vai ter que ter um cálculo matemático muito absurdo, aí provavelmente o Flamengo ficou de fora, o Flamengo perderia os 3 clássicos pra esses 3 classificados. Então assim, matematicamente esse jogo tem uma importância absurda. Eu sei que eu já falei isso do jogo contra o Maricá, eu sei que eu devo ter perpassado ali nisso no jogo contra o Volta Redonda, mas é porque o caso tá ficando cada vez mais sério, tá? E hoje o Fluminense vai trazer time principal pra enfrentar a Portuguesa lá na Ilha do Governador. Pelos vídeos que eu vi, um gramado um pouco melhor, do que a gente viu lá em Moça Bonita, do que a gente viu lá no Raulino de Oliveira, mas aí só vendo mesmo de perto pra saber. Eu já soube que na verdade as cabines, uma parte que a gente ficava lá de cabines está destruída, então a gente vai ficar num cubículo, é uma loucura que vai ser isso lá, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos pro Bola em Campo, vamos falar do time que provavelmente vai fazer a sua estreia hoje. Vamos lá, tá? A gente não sabe exatamente o time do Fluminense que vai entrar em campo, né? Ninguém conseguiu ali descobrir diretamente a escalação do Fluminense. Mas, enfim, vamos lá, né? A gente vai elocubrar aqui. Vou só dar uma passadinha na escalação provável da Portuguesa. Curiosidade, aquela curiosidadezinha. Eu gosto de dar uma estudada nos pequenos. Não consegui estudar tanto a Portuguesa, devo fazer isso mais ao longo da quinta-feira. Mas o Douglas Ferreira, que é o treinador da Portuguesa, nunca treinou time nenhum. Ele assumiu a Portuguesa porque o treinador da Portuguesa pediu demissão para assinar com o Retrô de Pernambuco, depois de 2 rodadas. E aí o Douglas Ferreira assumiu, ganhou do Madureira com gol de bicicleta aos 49 do segundo tempo, 50 e tanto do segundo tempo, e tá no comando ainda. A Portuguesa vem com o Bruno no gol, não é aquele, né? Lucas Mota, o Kaique com CK, impressionante, né? Ian e Kaique Silva. Aí o meio de campo tem a curiosidade desse quarteto aqui do meio de campo, tá? Da equipe da Portuguesa. O Wellington, Anderson Rosa e Romarinho já estavam aqui no ano passado, já estavam na Portuguesa no ano passado. É a mesma trinca de meio de campo que enfrentou o Fluminense no ano passado. E que é mais? É o mesmo quarteto, porque o João Paulo também. Simplesmente a Portuguesa tem o Anderson Rosa, o Wellington César. O Romarinho é, né, histórico já da Portuguesa. E o João Paulo estão aí já desde o ano passado, tá? Enfim, uma base já mais sólida. E tem o Joãozinho e o Lohan, o centroavante. Esse é o time da Portuguesa. No time do Fluminense, aí a gente fala com um pouquinho mais de propriedade, né? O time do Fluminense atualmente está na seguinte situação. No gol, o que a gente sabe de informação, tá? Fica um pouquinho mais fácil partir para esse caminho. O que a gente sabe de informação? A gente sabe que o Renato Augusto, isso é informação do Vitor Lessa, o Renato Augusto, o John Arias e o Thiago Silva não vão para o jogo. O John Arias a gente soube que sentiu um desconforto, enfim, talvez o Thiago Silva e o Renato Augusto também ainda estejam fazendo uma preparação um pouco mais severa. Talvez até o Renato Augusto esteja fazendo uma preparação mais severa, porque sabe que vai jogar mais minutos esse ano com essa questão da miocardite do Ganso. O Wallace Davi, segundo a informação do pessoal da Central Fluminense, também sentiu um desconforto, não vai estar disponível para a partida. A ideia, como eu já tinha antecipado lá atrás, é que o Fluminense utilize no jogo contra a Portuguesa e no jogo contra o Madureira, no domingo lá em Cariacica, sejam times meio que diferentes. Então a gente deve ver, não necessariamente um time reserva, né, já nessa quinta-feira, mas a gente deve ver um grupo jogando na quinta-feira, um grupo jogando no domingo, são jogos muito próximos, com a viagem aí pra Campeonato Carioca, né, uma viagem longa lá pra Cariacica, né, não é uma viagem longa a nível Brasil, mas a Carioca você faz viagens muito menores. Então a ideia inicial é que alguns jogadores que jogaram no domingo já também segurem, porque o ideal é que cheguem no clássico contra o Botafogo na semana que vem todo mundo 100%. Ou pelo menos já todo mundo num gás melhor. E aí, por exemplo, Canóbio, Nonato, Ignacio, Cauã Elias não devem começar como titular. O Lessa informou que o Germancano é dúvida.
tá? Ele deve, vai constar na relação pro jogo, mas ele deve ser dúvida. Aí, assim, enfim, não sei quem jogaria ele pelo meio. Então vamos tentar escalar aqui o time. Fábio ou Vitor Eudes, né? Não sei se eles vão manter o Vitor Eudes e segurar o Fábio para domingo. Acho bem provável que seja o Fábio. Na lateral direita aí acho que não tem dúvida, né? Deve pingar o Samuel Xavier. Na zaga sem o Thiago Silva, acho que podem dar, aí eu vou até botar aqui na dúvida, sequência ao Ignacio. Acho que tem duas hipóteses aqui. Da sequência ao Ignacio, depois dele ter atuado em gramados muito ruins, ele agora ter a chance de jogar com um time melhor ao lado dele. Ou podem preservar o Ignacio porque alguém voltando de lesão no joelho jogando, né, quarta e domingo. Se preservarem, devem ir de Manuel ou de Freitas, chutaria que vão de Manuel. Nesse caso, né, enfim, Freitas também tá numa sequência aí grande. Eu, né, acho que o Ignacio seria o ideal, mas se não jogar por uma questão física, acho que tá de boa. Thiago Santos, né, deve ser o outro zagueiro já compondo por ali. Na lateral esquerda, eu não sei quem vem entre René e Fuentes, não sei como tá a visão do Mano Menezes sobre isso. No meio de campo, aí eu coloquei aqui o seguinte, uma trinca de meio de campo com Martinelli, Lima e Hércules. Vai ser essa trinca? Não sei. Tem Isaac, que pode pingar nessa trinca de meio de campo, e tem Facundo Bernal. Aí eu acho que o Bernal talvez dispute posição com o Martinelli, o Hércules meio que garantido, e o Isaac talvez dispute posição não só com o Lima, mas talvez dispute posição até com algum dos pontas, porque o Lima poderia ir para a ponta. Bem como no ataque, eu botei aqui Serna, Keno e Germancano, entendendo que o Germancano jogará e que o Canóbio, né, não vai estar à disposição, nem o Cauã Elias. E aí o Riquelme Felipe talvez dispute posição, né? Ele que ficou no banco na última partida preservado, não faria muito sentido preservar o cara na última partida e não dar alguns minutos pra ele nessa agora. Até faria se ele estivesse perto de lesionar, mas enfim. Talvez disputando posição aqui com o Serna, ou o Serna vai pro outro lado e é o Keno quem fica de fora, enfim. Tem essas possibilidades. Mas dito isso, pode acontecer tudo isso ou nada disso também, porque é uma escalação que a gente tá indo completamente cego ali pro jogo, né? A gente não tem a menor noção. Inclusive, vamos falar até de KTO, porque se a gente tá cego na parada ali, a KTO também vai ter dificuldade para formalizar as odds do jogo, né? Vamos abrir aqui o campeonato estadual, vamos clicar aqui no campeonato carioca e dar uma olhadinha em como estão as odds. O Fluminense tá pagando 1,48 para vencer o jogo. Eu acho que talvez combinar uma vitória do Fluminense, cadê o criar aposta? Aqui, ó, criar aposta, combinar uma vitória do Fluminense com o Fluminense fazendo... o Fluminense tem dificuldade de fazer gol, né? O Fluminense tomando menos de 1,5 aumenta muito? Não aumenta muito, não. Vamos de Fluminense não tomando gol. Acho que o Fluminense vencer sem tomar gol, dá uma odd 2. Acho que pode rolar. Vou nessa daqui, tá? 10 reais nessa daqui. Eu sempre falo, né? O ideal, deixa eu até mostrar aí a tela completa pra vocês, que eu percebi agora que eu tô na frente. O ideal é que você aposte algo que você pode perder. 10 reais não vai me fazer, assim, a menor falta. Então é por isso que eu faço uma aposta aqui na KTO com 10 reais, tá? Só pra poder deixar claro. Na KTO, a gente julga aqui do Jornada, que tem odds muito boas, que é uma casa de aposta segura, é uma das poucas casas de aposta que recebeu a avaliação definitiva, a licença definitiva, então é uma casa de aposta que dá para você poder confiar, mas claro, sempre com aqueles avisos. Não entra se você não tem controle, não é para ser uma parada ruim para você, não é para menor de 18 anos, se você é menor de 18 anos, não é para você. E claro, o recado que eu sempre dou aqui, aposte aquilo que você pode perder. Separa um dinheiro do seu mês para você brincar como você, sei lá, joga um fliperama, como você compra um jogo de videogame, separa um dinheiro ali, 50 reais, beleza, 100 reais, 20, e brinca durante o mês. Acabou o dinheiro? Só no mês seguinte. É o conselho, é o que eu faço e recomendo que você faça também. Ah, fiz mais dinheiro. Pô, já saca logo ali e fica só com lucro. É um macete também que eu uso, né? Botei 50, virei o mês com 150, deixa eu só sacar meus 50 de volta, que se eu perder esses 100 aqui tá de boa. Conselhos aí que eu dou pra você. Seguinte, a arbitragem da partida vai ser do Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro, um dos cariocas aí, que em atividade que mais apitou jogos do Fluminense. 32 partidas que ele já apitou, 16 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Pode falar, pô, Gabriel, nosso histórico é bom com ele, por que a galera odeia o Wagner do Nascimento Magalhães?
É porque o nosso histórico é bom, porque ele é carioca, então ele só apita jogos entre times cariocas. E na maioria das vezes, esses jogos são contra times pequenos. Ele até apita alguns jogos clássicos no Brasileirão também, por exemplo. No Brasileirão até que ele não tem apitado. Né? Eu fui olhar aqui o histórico, ele só apitou ultimamente no carioca mesmo. Mas, por exemplo, ele apitou 0-0 no Fla-Flu do ano passado, mas no ano passado apitou Fluminense Nova Iguaçu, no ano retrasado apitou 2 Fluminense Volta Redonda. Então acaba apitando muitos jogos de grande quanto pequeno, né, do Fluminense contra pequenos, e aí com isso o número acaba sendo muito bom. É isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, dar essa moral e vem acompanhar a nossa transmissão junto conosco. Tô olhando aqui pra ver se no finalzinho aqui não rolou um empate do Botafogo. Ainda não, ainda tá 2-1 ainda. Tamo junto, até a próxima, valeu!